Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. Gostaria primeiramente de agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesiologia e à sua diretoria pelo apoio, pela oportunidade de realizarmos mensalmente esse webinar no Brazilian Journal, sempre focado na discussão de publicações científicas de peso da revista e que abordem diversos temas relevantes relacionados à anestesiologia, à terapia intensiva e ao manejo da dor. Aproveito também para lembrá-los que este webinar está sendo gravado, né, e ficará disponível em português e em inglês em nosso canal do YouTube. Então, por favor, compartilhem com os colegas que não puderam assistir ao vivo este evento. Lá no nosso canal do YouTube, você encontra todos os webinários que a revista realizou desde o início dessa atividade. Certamente muito interessante todas as atividades. E compartilhem lá suas opiniões, críticas e sugestões, assim como nós sempre convidamos para vocês seguirem os nossos diversos canais nas mídias sociais, não só no YouTube, mas nas diversas mídias e compartilhar as informações publicadas pela revista. E, finalmente, gostaria de informar que nós estaremos no próximo CLASA, Congresso Latino-Americano de Anestesiologia, que ocorrerá no Rio de Janeiro de 7 a 10 de setembro. Então, venha nos visitar e conversar sobre a revista no stand da SBA. A nossa manager, a Mel Ribeiro, estará lá, né, para recebê-los e conversar, né, explicar tudo que vocês tenham de dúvidas e ouvir as críticas e sugestões sobre a revista. E então, para dar início ao nosso webinar, gostaria de apresentar o nosso moderador de hoje, o professor Luiz Marcelo Samuel Boisson, famoso professor que todos conhecem, né, anestesiologista e intensivista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi meu mentor, né, durante a residência, tenho orgulho de dizer isso, aprendi muito com ele, e nosso editor associado do Brazilian Journal, além de uma né, extensa quantidade de publicações científicas internacionais e certamente contribuindo muito com a revista, com as suas publicações relevantes. Nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco sobre isso hoje. Por favor, Luiz Marcelo. Boa noite a todos. Muito obrigado, André, pelas palavras muito atenciosas e gentis. E gostaria de agradecer ao convite da revista, do André, da Mel, para moderar essa discussão que hoje será feita sobre esse tema tão importante para a gente que participa do processo de tratamento dos pacientes cirúrgicos, que é um problema frequente, que são as complicações infecciosas que acontecem no perioperatório. Mas, para falar disso, essa discussão ela vai ser introduzida e conduzida pelo Dr. Estevão Bassi. Dr. Estevão Bassi, com quem eu também tenho muito orgulho, foi meu aluno de doutorado, recentemente defendeu a tese dele aqui na Faculdade de Medicina sobre o papel dos antibióticos em cenários de pacientes cirúrgicos de alto risco no cenário de urgência. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Estevão para ele apresentar a aula e, no final, a gente vai entrar num momento de discussão no qual todos os que estão na audiência são convidados a fazerem perguntas e debaterem sobre o tema. Estevão, a palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Revista Brasileira de Anestesiologia. Para mim é uma honra falar desse tema, eu adoro esse tema, sou fascinado por ele já tem um tempo. Queria agradecer o professor Luiz Marcelo, sou muito, muito grato a ele, foi meu orientador durante o doutorado, aprendi demais com ele, assim como o André colocou, então somos dois aí que tem uma gratidão enorme para o professor Luiz, e vamos falar de complicações infecciosas no perioperatório. Não tenho conflito de interesse, não sou vinculado a nenhuma indústria que possa interferir aqui na apresentação. Então, a apresentação vai ser baseada, em grande parte, no artigo publicado na edição da revista, né? Que é o impacto de postergar a administração de antibiótico terapia em pacientes cirúrgicos não sépticos com suspeita de infecção nosocomial. Uma análise retrospectiva. É um título longo e a gente vai tentar destrinchar um pouquinho o que isso quer dizer, onde a gente quer chegar, onde a gente quis chegar com essa pergunta e essa análise. Então, assim, muitos autores argumentam que o antibiótico é o principal avanço da medicina do século XX. Muitos autores defendem isso.
e o antibiótico aumentou a expectativa de vida da humanidade em alguns anos, desde que ele surgiu. Alguns falam em 5, outros em 7, outros em 10. Fato é que para uma terapia, para uma conduta aumentar a expectativa de vida da humanidade, não é pouca coisa, é muita coisa, né? E sem o antibiótico, a cirurgia, como a gente conhece hoje, não seria possível, né? Nem transplante e nem uma enormidade de coisas. E, muitas vezes, o antibiótico é uma conduta de urgência. A gente vai explicar um pouquinho. É uma conduta que tem que ser tomada naquele momento, com uma janela curta de tempo. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, não tem como a gente se furtar a falar de sepse, né? Então, até 1992, alguns conceitos eram um pouquinho intercambiáveis, talvez até um pouco confusos, como infecção, sepse, septicemia. Até que surgiu a primeira definição consensual, que definiu de forma muito clara que SIRS era 2 ou mais dos seguintes, né? Febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia e alteração de leuco. Sepse era a SIRS desencadeada por infecção, sepse grave, sepse com disfunção orgânica e choque séptico, tudo isso com choque hemodinâmico. Então, a gente tinha o seguinte cenário, né? Não sei se vocês veem o ponteiro do meu mouse, mas a gente tinha resposta inflamatória sistêmica, podendo ser por trauma, cirurgia, queimaduras. Quando existia infecção junto, quando existe infecção junto, se chamava sepse. Quando a gente tem disfunção orgânica aguda, seria sepse grave ou choque séptico. E com isso, houve um salto tremendo da pesquisa científica das infecções graves. Um dos artigos mais impactantes foi esse do Kumar, publicado em 2006, que mostrou que para cada hora no atraso da administração do antibiótico em choque séptico, havia um incremento da mortalidade de 7%. Né? Então, para cada hora de atraso, o paciente tinha um malefício. Com isso, surgiram os guidelines, como o guideline do Surviving Sepsis Campaign, que já, numa das suas primeiras edições, já falava que o antibiótico no choque séptico tem que ser administrado na primeira hora do seu reconhecimento. Depois disso, as definições progrediram. Então, em 92, o sepsis 1.0, em 2003, o sepsis 2.0, que, em essência, não mudou muito o sepsis 1.0, não teve grandes revoluções. E agora, né, agora não, já tem um tempinho, na verdade, o sepsis 3, que realmente se propôs a mudar a definição. O sepsis 3 definiu a sepse como uma infecção associada à disfunção orgânica e definiu disfunção orgânica por sulfa ou por quick-sulfa. A gente já vai voltar nisso. O choque séptico não mudou muito a definição, mas acrescentou a necessidade de hiperlactatemia. Então, é hipotensão, necessidade de vasopressor e hiperlactatemia. Por que que esse grupo de autores preferiu o sulfa que a antiga SIRS? O motivo é muito simples da escolha deles, né? Se ela está certa ou errada, o argumento deles é muito claro. Por uma maior acurácia de prever desfechos. Então, vocês veem que a SIRS, aqui para pacientes de UTI, tem uma curva ROC de 0,64, o SOFA de 0,74, considerado melhor. Então, foi por esse motivo. Aqui, para relembrar da escala SOFA, né, ela tem 6 dimensões, ela quantifica as disfunções orgânicas em cada dimensão de 0 a 4, a gente soma e obtém a pontuação final. Retomando o impacto do timing da antibiótico terapia no choque séptico, esse estudo de Nova York, também observacional, assim como aquele do Kumar, teve 49 mil pacientes em 149 hospitais. E ele reforçou aquele conceito de que para cada hora de atraso de antibiótico no choque séptico e na sepse, haveria um pior prognóstico associado a isso. Claro, observacional também. Digno de nota que nem esse estudo e nem outros chegaram naquela fórmula matemática dos 7%. Muitos acham que aquilo é um pouco exagerado, mas se chegou, na verdade, a um conceito de que o atraso do antibiótico na sepse, no choque séptico, é deletério. E esse efeito parece mais importante ou
muito mais importante em pacientes com uso de vasopressor, ou seja, em choque séptico. Olhem aqui embaixo a subanálise, mostrando que no choque séptico essa relação é mais clara. Então, a gente tem o seguinte cenário, né? A gente tem a resposta inflamatória sistêmica, a gente tem a infecção bacteriana, que precisa de antibiótico, indica antibiótico na infecção bacteriana, e a gente tem a sepse, que é quando tem disfunção orgânica. Na sepse, o antibiótico ganha um caráter de urgência. Então, até aqui, eu acho que está muito claro. Mas, a gente voltou ao slide inicial. O antibiótico é o avanço da medicina, um enorme avanço da medicina no século XX. Ele aumentou a expectativa de vida da humanidade, porém, a gente está enfrentando alguns problemas. Nós estamos enfrentando alguns problemas. Então, os surtos de bactérias multiresistentes se multiplicam. Já foi encontrada, aqui é um relato um pouco anedótico, né? Bactéria, KPC, no caso, lá nas praias do Rio de Janeiro, as superbactérias fecham as UTIs, impedem as cirurgias e causam infecções gravíssimas com mortalidade, às vezes, mais de 50%. Então, a gente está enfrentando um problema grave com o uso de antibióticos, né? Que é o surgimento da resistência bacteriana. Para a gente ter uma ideia, aqui nas Américas, esse estudo deu um panorama mundial da resistência. Quando a gente pega a E. coli, atualmente, nas Américas, mais ou menos 20% das E. colis são resistentes ao ceftriaxone, cefalosporina de terceira geração. Quando a gente pega, por exemplo, a Klebsiella pneumoniae, a gente tem uma resistência aí à cefalosporina de terceira geração que pode chegar a 50%. Então, o uso de antibiótico em larga escala trouxe consequências no que se refere à resistência bacteriana e à comunidade, mas também tem consequências do ponto de vista individual. Esse estudo do Lancet, ele calculou o número de mortes anuais associada à presença de bactéria resistente e atribuída à bactéria resistente. Vocês observam que a associada, bate aqui, esse LRI+, é a infecção do trato respiratório inferior. Mais de 1,5 milhão de pessoas morrem com infecção só de trato respiratório inferior, associada a essas bactérias. Quando a gente vai para o atribuída, a gente bate ali, quando a gente soma, 500 mil, quase 500 mil no trato respiratório inferior, e quando a gente soma, vai para uma quantidade enorme. Ou seja, o que eu quero dizer é, as bactérias resistentes a antibióticos são um problema, e um problema bem importante, do ponto de vista individual, podendo causar morbidade para o paciente. Além disso, tem os efeitos colaterais dos antibióticos. Esse estudo estimou que 20% dos pacientes que usam antibiótico internados têm algum efeito colateral, seja Clostridium, seja insuficiência renal. Falando em insuficiência renal, a nefrite intersticial aguda é mais comum do que a gente pensa. Até 27% das biópsias em insuficiência renal aguda. E a principal causa é antibiótico. Indo para um outro problema, né, relacionado. O uso do antibiótico no último mês dá um risco ao paciente de ter bactérias multiresistentes e colonizados 5 vezes maior, 5,32, do que quem não usou. E muitas vezes se pensa que essa colonização dura algumas semanas e passa. Mas esse estudo, por exemplo, de Chicago, mostrou uma colonização com tempo médio de 9 meses depois que o paciente adquire uma KPC. Então, muitas vezes o paciente é colonizado por longo tempo e mais suscetível à infecção. Por exemplo, esse estudo mostrou que os pacientes que receberam antimicrobiano de amplo espectro tinham 1,65 mais chance, mais risco de desenvolver nova sepse e choque séptico. A explicação varia, mas envolve alteração da microbiota intestinal, disfunção mitocondrial, disfunção de leucócito, dentre outros. Então, como é que a gente equilibra essa balança, né? O antibiótico é uma aquisição maravilhosa da medicina, que modificou a história da grande parte das doenças. A gente precisa dar antibiótico em caráter de urgência, muitas vezes, porém,
a gente não é uma terapia inócua, né? Não é inócuo a gente prescrever antibiótico, em especial de amplo espectro. Então, a gente tem aqui esse triangulinho azul, que é um ponto de dúvida. Ninguém tem dúvida, na infecção bacteriana tem que dar antibiótico. Na sepse, o antibiótico é urgente. Se não tem infecção e a resposta inflamatória é decorrente de trauma ou cirurgia, não precisa de antibiótico, tá? E quando a gente tem dúvida? Quando a gente tem um paciente inflamado e a gente não sabe, não tem certeza se ele está infectado. Isso entra no nosso tópico de hoje, infecção perioperatória. Por quê? Porque o nosso organismo, eles têm as DAMPs e as PAMPs, né? O que são as PAMPs, né? São os padrões moleculares que o nosso organismo exibe quando tem um patógeno. Então, a gente desencadeia uma resposta inflamatória, liberação de citocinas, febre, leucocitose, etc. Esse é o padrão molecular associado ao patógeno. Mas a gente também tem um DAMP, né? Que é o padrão molecular associado ao dano tecidual. Esse dano tecidual pode ser por queimadura, por trauma, procedimento cirúrgico, etc, etc. O problema é que, clinicamente, é difícil diferenciar o padrão molecular associado ao patógeno versus o padrão molecular associado ao dano tecidual. Então, a resposta de fase aguda muitas vezes é comum. Febre, leucocitose, taquicardia, ou seja, CIRS, né? Para a gente ter uma ideia, a CIRS no paciente cirúrgico, ela acontece em metade no primeiro dia e mais de um terço no segundo dia. Quando a gente pega trauma, a situação é um pouco pior. A prevalência acumulada de trauma na primeira semana pós-trauma grave é de 90%. E a chance de um paciente com trauma grave fazer CIRS em cada dia da primeira semana é mais ou menos 50%. Ou seja, é muito comum nosso paciente cirúrgico, seja por cirurgia ou trauma, ter CIRS. Então, é uma situação que a gente enfrenta quem trabalha com isso diariamente. Mas o problema não é só um problema de especificidade, é um problema de sensibilidade também. 1 em cada 8 pacientes com sepse grave não preenche os critérios de CIRS, quer dizer, a gente tem uma infecção grave com disfunção orgânica e o paciente não preenche o critério de CIRS. Esse estudo tem 109 mil pacientes, tá bom? Bom, será que os biomarcadores resolvem a questão? PCR procalcitonina? Infelizmente, não. O PCR tem uma sensibilidade de 75%, ou seja, não exclui infecção. E a especificidade é pior ainda, 67%. Quer dizer, paciente com cirurgia, que é o paciente que a gente está falando aqui hoje, pode ter um PCR aumentado frequentemente sem ser infecção. A procalcitonina é um pouco melhor, a sensibilidade 88% e a especificidade de 81%. Entretanto, os estudos randomizados com a procalcitonina falharam em mostrar benefício de você guiar sua terapia baseada no valor da procalcitonina. Quer dizer, procalcitonina pode ajudar um pouco mais? Creio que sim, creio que ela pode ajudar um pouco mais. Mas ela sozinha também, infelizmente, é insuficiente para resolver a questão. Voltamos. Então, como a gente vai achar esse equilíbrio? Desde a década de 90, alguns autores têm se dedicado a estudar o que fazer com o paciente cirúrgico inflamado. Vamos chamar assim, né? Paciente cirúrgico que está com inflamação sistêmica. O que a gente faz? Dá antibiótico para todo mundo, não dá antibiótico para ninguém, espera. Então, agora a gente está focando um pouco mais no tema de hoje, né? Um desses autores é o professor Sawyer, que desde a década de 90 se pergunta se aguardar a confirmação de infecção no paciente cirúrgico com febre é deletério. Em 2012, o grupo dele, né, publicou no Lancet Infectious Diseases uma pesquisa que teve um grande impacto. O que ele fez? Ele fez um pré-pós. Durante um ano, ele foi agressivo e deu antibiótico para toda suspeita de infecção nosocomial. No outro ano, ele só dava antibiótico em infecção
confirmada ou disfunção orgânica, certo? Qual que era o perfil dessa UTI? Perfil cirúrgico e trauma. É o tema de hoje. E esse artigo foi polêmico porque nessa pesquisa ele viu um resultado melhor com a conduta conservadora, em não administrar antibiótico para todos os pacientes com suspeita de infecção, e ele defende, né, ele, o grupo dele, que esperar por um diagnóstico objetivo, se o paciente tiver condições estáveis, é a melhor conduta, se não tiver infecção confirmada. Então, ele questiona esse conceito de quanto antes melhor para todo mundo. Um outro estudo do Lancet que questiona isso está aqui na tela, foi publicado em 2018, e é um estudo com um timing muito interessante. Ele se propunha dar antibiótico na ambulância, um estudo europeu, na suspeita de infecção, ou esperar o paciente chegar no hospital, ser avaliado por um médico, e então o médico definir se dá antibiótico ou não. E a gente viu que não teve benefício você dar antibiótico ainda na ambulância para os pacientes no tempo zero. Então, o objetivo do nosso estudo, né, foi também fazer algum tipo de contribuição nesse tópico, nesse triângulo azul aí na tela, né? Paciente com síndrome inflamatória pós-operatório, que não tem uma infecção clara, porque se ele tiver, é óbvio que ele precisa de antibiótico, também ele não tem disfunção orgânica aguda. O que a gente faz com esse paciente? Então, o objetivo foi avaliar a associação entre o momento da administração empírica de antibióticos e piora de disfunções orgânicas. Quem que é o nosso público? É o paciente crítico cirúrgico, sem disfunção orgânica aguda, quer dizer, não séptico, mas que tem uma suspeita de infecção nosocomial sem foco evidente. Então, foi um estudo retrospectivo, observacional, foi realizado no Hospital das Clínicas, numa UTI de emergência cirúrgica e trauma. Né? Quem que era incluído nesse estudo? Paciente com suspeita de infecção nosocomial durante a permanência na UTI. Né? Como que a gente identificava isso? É o paciente que teve coleta de hemocultura ou culturas com essa suspeita. Tá? A cultura de vigilância era excluída. Muito importante são os critérios de exclusão. Né? Paciente com sepse ou choque séptico em até 24 horas da inclusão era excluído. Paciente com piora hemodinâmica, ao incremento da dose de noradrenalina, era excluído. Se existe uma fonte de infecção evidente, excluído. Por quê? Nós consideramos que esses critérios aqui indicam antibiótico imediato. Se o paciente está choque séptico, sepse, aumentou a dose de vasopressor ou tem uma infecção óbvia, ele precisa de antibiótico. Esse é o ponto de vista. Mas, se ele não tem nada disso, a gente pode prosseguir. Existem outros critérios de exclusão um pouco menos importantes, né? E aí a gente definiu dois grupos. Em um grupo, a gente administrou antibiótico dentro de 24 horas da suspeita de infecção. No outro grupo, a gente não administrou nas primeiras 24 horas. A gente pode ter administrado depois ou não administrado. Só lembrando, viu, pessoal, estudo observacional, quem definia a administração de antibiótico era o médico cuidando do paciente, né? Esse estudo é observacional. A gente tinha infecção presumida quando era um foco claro localizado e a infecção confirmada, quando nesse foco claro a cultura vinha positiva. Qual que era o desfecho primário do nosso estudo? A nossa pergunta foi: se eu postergar a administração empírica de antibiótico, será que meu paciente fica séptico? Meu paciente mais provavelmente fica séptico? Então, o desfecho foi a piora da disfunção orgânica, da escala SOFA. Ou choque séptico, ou morte em 14 dias. Um dos três, tá? A gente não exigia um foco de infecção para fechar o desfecho primário, porque a gente entendeu que se a gente fizesse isso, entraria na subjetividade e poderia contaminar um pouco a análise. Então, o nosso desfecho, vamos chamar assim, ele é mais duro, né? Ele é a mudança da escala SOFA, ou piora, ou choque, né? Ou óbito. A gente fez um controle do desbalanço entre os grupos através da regressão logística
mas baseada num modelo de grafo direcionado a cíclico, que é o que se sugere hoje em dia para modelos de inferência causal, tá bom? Aqui está o grafo direcionado a cíclico, né? Não vou entrar em detalhes, mas vale a pena dizer que é um modelo que tem se defendido porque ele acrescenta transparência ao modelo, né? Qualquer leitor do artigo pode pegar o artigo, ver o grafo e ver se ele concorda ou discorda do modelo proposto. Então, os resultados, né? A gente teve aí 2.000 e poucas internações no período, 1.200 pacientes não tiveram suspeita de infecção nosocomial. Então, não participou da amostra, né? Esses pacientes não nos interessavam. 750 pacientes tinham suspeita de infecção nosocomial. 410 foram excluídos. 300 porque tinham sepse e choque séptico. Esse não é o nosso público. Nós não estamos falando de sepse e choque séptico. Dos 340 que permaneceram, 210 tiveram um tratamento conservador, ou seja, não tomaram antibiótico nas primeiras 24 horas, e 130 tiveram terapia antimicrobiana precoce, no primeiro dia da suspeita. Queria falar aqui, né, pessoal, que a janela de tempo é diferente daquela que a gente estudou no Kumar, que é de horas. Aqui vocês estão vendo que a gente está falando de um dia. Por quê? Porque aqui não é choque séptico, né? O choque séptico e a sepse tem uma janela de horas. No paciente estável, a janela não é limitada dessa forma. Bom, quais eram as características dos nossos pacientes? Idade de 44 anos, em média, um público jovem, predomina de sexo masculino, era uma UTI de trauma, né? E emergência cirúrgica. Mais de 70% com trauma e o restante complementa com pacientes cirúrgicos. Pacientes com poucas comorbidades, ó, mediana de 0. Então, aqui a gente tem que se atentar a quem que a gente está falando nesse estudo aqui, tá? Apesar de uma idade relativamente baixa, e poucas comorbidades, eram doentes graves, ó. Mais da metade estava intubado, 57% e 63% estava intubado, os doentes estavam taquicárdicos, ó, mais de 110 de frequência, febris, com leucocitose, PCR alto e 20% com vasopressor, tá bom? Então, eram doentes graves esses pacientes. Como é que foi o desfecho do nosso estudo, né? O desfecho primário aconteceu em 56% do grupo terapia empírica precoce e 40% do grupo conservador. Ou seja, o grupo terapia empírica precoce teve maior progressão de disfunção orgânica. É claro que isso precisa ser ajustado, né? Mas, falando um pouco de quais disfunções orgânicas foram piores, aqui, esse laranjinha claro aqui, é o grupo conservador. Esse cinza escuro é o grupo terapia empírica precoce. A gente vê que as principais disfunções, cada bolinha dessa é um paciente, tá? A gente vê que as disfunções que mais progrediram ao longo do tempo, entre o SOFA inicial e o SOFA no pico, foi a né, disfunção cardiológica, que é vasopressor, e a renal. Ambos os grupos tiveram progressão do SOFA, mas a progressão foi maior no grupo terapia empírica precoce. Mas esse é o dado bruto. A gente sabe, a gente previa que para balancear os grupos, a gente precisaria de uma análise multivariada, né? Porque a gente está se propondo algum tipo de inferência causal em estudo observacional, através do grafo acíclico direcionado e regressão logística, ou análise multivariada. Quando a gente vai para a análise multivariada primária, a gente vê que o GTEP aqui, ó, que é o grupo terapia empírica precoce, não teve associação com desfecho primário. E interessa para nós também o que teve associação com o desfecho primário. É claro, o carro-chefe foi a presença de infecção presumida. Então, se o paciente, a posteriori, de fato estava infectado, esse é o carro-chefe da disfunção orgânica. Um outro fator interessante aqui é a taquicardia sustentada. Paciente com taquicardia mantida acima de 90 o tempo todo, em todos os controles,
também teve um fator de risco. As análises de sensibilidade, via de regra, confirmaram isso aqui que a gente está falando, tá? Então, o grupo em que o paciente foi alocado não teve correlação com o desfecho primário, tanto na análise principal quanto nas análises de sensibilidade. Agora, na subanálise, a gente se propôs a fazer uma subanálise apenas em pacientes com infecção confirmada por culturas. E aí a gente teve um dado muito curioso, que vai caber uma discussão aqui, que é que o tempo até a antibiótico terapia apropriada, cada dia, esteve associado ao desfecho primário. Quer dizer, cada dia que no paciente com infecção confirmada com culturas se atrasava o antibiótico, havia uma associação com o desfecho primário. O grupo alocado não teve. A gente vai voltar a esse assunto, que é muito intrigante isso daqui. Então, discussão. Primeira coisa, né, sobre o desenho do estudo. Existe uma dificuldade ética de fazer um estudo randomizado nesse tema. Porque você vai falar para o médico, olha, esse paciente, se tiver suspeita de infecção, você não vai administrar antibiótico, e no outro você vai. Então, existe uma dificuldade ética no tema. Então, esse é o motivo pelo qual a gente fez um estudo observacional. O desfecho foi combinado, mas a gente achou que era a melhor forma de chegar à nossa conclusão, né? Porque a pergunta, no fundo, é: se eu não administro antibiótico precoce, será que lá na frente eu tenho mais sepse? Agora, como eu já disse lá no começo, né, a gente optou por não colocar a infecção como uma obrigatoriedade no desfecho primário, porque a gente entendeu que isso ia adicionar subjetividade ao desfecho primário. Sobre a análise estatística, a gente usou o gráfico direcionado a cíclico, que eu acho, né, que é o padrão que se deve utilizar na maior parte dos casos de estudos observacionais com tentativas de inferência causal. O gráfico direcionado a cíclico vai dizer para a gente quais as variáveis que devem ser incluídas numa análise multivariada, e ele adiciona transparência à nossa inferência causal. Quando se utilizava análise multivariada com muitas variáveis escolhidas de forma pouco clara, não fica tão transparente, e esse grafo ajuda demais, né? E ele não depende tanto do P. Mas eu reitero para vocês que a gente fez também a análise tradicional, né, com backward regression, e o resultado foi igual. A análise de sensibilidade não muda a nossa conclusão, tá bom? Agora, de forma muito interessante, não teve desbalanço de gravidade entre os grupos, né? Tanto o que tomou antibiótico precoce quanto o tardio, mesmo número de intubados, mesmo número de vasopressor, o que tinha uma diferença inflamatória, mas não de gravidade. Chamou a atenção nossa que ambos os grupos, quando tinham esse status inflamatório, teve uma elevada incidência de piora do SOFA, né? 40% no controle e 56% no GTEP. Os principais drivers aí dessa piora do SOFA foi hemodinâmico e renal. Quando a gente vai para desfecho ajustado pela análise multivariada, não houve associação entre antibiótico terapia empírica precoce e desfecho primário, né? E a gente ficou claro para a gente que o principal determinante do desfecho primário é a infecção presumida. Isso não é nenhuma surpresa, mas é se o paciente realmente está infectado. O resultado se manteve nas nossas análises de sensibilidade, mostrando que a gente tem uma validade interna boa. Agora, esse é o dado que a gente tem que quebrar um pouco a cabeça, na minha opinião, né? Houve, sim, uma associação entre o atraso na administração de antibiótico nos pacientes com infecção confirmada por cultura e desfecho primário. Quer dizer, se você teve um atraso e o paciente, de fato, tinha uma infecção, isso daí teve uma associação de desfecho ruim. Então, como que a gente concilia essas duas informações aparentemente contraditórias, né? A gente tem duas hipóteses principais. Uma hipótese é que, apesar das nossas tentativas, a gente não conseguiu ajustar perfeitamente a gravidade das amostras.
Eu acho que isso é improvável, porque o resultado foi muito consistente nas análises de sensibilidade, mas é uma possibilidade pelo desenho do estudo. Mas o que eu particularmente acredito é que o efeito benéfico do antimicrobiano, ele não se estende quando você dá para todo mundo, para quem está infectado e para quem não está infectado. Por quê? Os indivíduos que não estão infectados têm um potencial malefício. E isso contrabalanceia o benefício dos indivíduos que estão infectados. Então, aqui está a figura de como a gente imagina que a coisa acontece, né? Quando a gente pega todo mundo ali em cima e dá antibiótico para todo mundo, talvez o efeito total seja neutro mesmo. Por quê? A gente tem benefício em quem tem infecção bacteriana, mas o potencial malefício em quem não tem. O potencial malefício. Então, a consequência dessa nossa hipótese é que a prioridade é buscar o diagnóstico correto. A gente tem que buscar ter assertividade no nosso diagnóstico, né? Para a gente ter uma ideia de como isso é problemático, né? Como essa questão é difícil, esse estudo europeu pegou pacientes com sepse e choque séptico na UTI e viu que 40% desses pacientes não tinham infecção provável. Quer dizer, o paciente internou na UTI com diagnóstico de sepse ou choque séptico e, numa análise rigorosa do caso, o mais provável é que fosse um diagnóstico alternativo. Só que isso não é o pior da história. O pior da história é que o paciente que internou na UTI foi taxado de sepse, o diagnóstico não era sepse, a mortalidade é pior. É claro, você não está tratando a causa de base, embolia pulmonar, neoplasia descompensada, etc, etc. Quer dizer, se você perde o diagnóstico, isso é um problema grave. Esse outro estudo, achei muito interessante também, em 2019, mostrou que mesmo que o paciente esteja infectado, se você erra o local da infecção, ou se você não sabe onde ele está infectado, o prognóstico é bem pior, mesmo ajustado. Olha só, a mortalidade, se você erra ou não sabe o local da infecção, 24,8% versus 13% quando você tem o local. Quando você ajusta por gravidade pelo Quick-SOFA, a diferença fica mais sutil, mas quando você faz um propensity matching score, a diferença se mantém. Isso aqui dá para explicar. Por exemplo, se o paciente tem uma meningite e você prescreve Tazocin, não vai pegar, não vai penetrar a barreira, né? Então, estou só dando um exemplo. Se você acha que é uma pneumonia e, na verdade, é um abdômen agudo que precisa operar o paciente, dá prejuízo para o paciente vai atrasar a cirurgia, seja na barriga, seja uma cirurgia de debridamento ou alguma outra coisa. Então, se você perde o diagnóstico correto, o impacto é grande para o paciente. Então, aqui eu coloquei uma visão que eu achei muito, muito legal do Tobin, né? O Tobin é um médico muito famoso na UTI, no meio da UTI. Ele criou aquele índice de Tobin, que é o índice da respiração rápida e superficial, utilizado aí para auxiliar no desmame ventilatório, na predição do desmame com sucesso. E ele colocou a visão dele de 40 anos de vivência de medicina, e a visão dele é a seguinte, né? Ele brinca um pouquinho aqui que as 3 coisas mais importantes na medicina clínica é o diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Por quê? Assim como o silogismo na lógica, se a premissa está errada, se a premissa maior está errada, as deduções são irrelevantes. Quer dizer, se a gente erra o diagnóstico, talvez nosso tratamento todo pode estar fazendo mal ou ser inócuo, né? Inócuo na melhor das opções. Então, ele argumenta aqui que a gente deve buscar o diagnóstico de uma forma muito, muito assertiva. Bom, vamos falar um pouquinho das limitações do estudo. Desenho observacional retrospectivo, unicêntrico, isso é um limitante, né? A gente não teve uma padronização para suspeita de infecção ou para o início do antibiótico. Isso ficou a cargo dos médicos que estavam cuidando dos pacientes. Nossa amostra, nesse estudo, tinha um perfil específico, né? Um paciente jovem, com poucas comorbidades. A gente tem que ter cautela na extrapolação desses dados. Baseado nesse estudo e na nossa revisão da literatura, aqui está uma sugestão para guiar um pouco o raciocínio nessa situação, né? Se eu tenho um paciente
com suspeita de infecção, mas sem foco evidente, a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa do foco de infecção e de diagnósticos alternativos. Aqui eu tenho 3 cenários. Se ficou claro para mim que o paciente tem um foco, nós temos que tratar o quanto antes. A gente não deve postergar antibiótico para paciente que está claramente infectado, que tem um foco óbvio. Isso o nosso estudo também mostrou, né? Que se o paciente tem um foco óbvio, o paciente precisa receber tratamento imediato, tá bom? Se o paciente não tem um foco óbvio, mas tem um choque séptico ou disfunções orgânicas agudas, antibiótico em caráter de urgência. Antibiótico idealmente na primeira hora. Então, isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma também. Eu acho que o paciente que chocou, disfunção orgânica aguda, precisa de antibiótico em caráter de urgência. Ou o paciente claramente infectado. Mas a gente tem uma outra situação, que não é incomum. Que não é incomum, que é o paciente que não tem foco, não está claro que ele tem foco nenhum, ele está inflamado, está com febre, leucocitose, etc. Está estável, sem foco, sem disfunção orgânica aguda. Nesse caso, uma sugestão, em especial se o paciente não foi imunossuprimido, não for neutropênico, né, etc., é manter sem antibióticos e investigar. Então, essa é uma sugestão de como pensar nas 3 situações, né? Sepse, choque séptico, tratamento de urgência, infecção muito provável ou clara, antibiótico imediato, e paciente estável, sem foco claro, sem disfunção orgânica, baixo risco de evolução para sepse, investigação. Então, conclusão aqui do estudo, né? A ausência de administração de terapia antimicrobiana em até 24 horas da suspeita de infecção em pacientes críticos cirúrgicos estáveis, sem uma fonte óbvia, não foi associada a uma incidência maior de progressão para sepse, choque séptico ou morte em 14 dias. Já que a gente citou, né, isso aqui a gente citou no doutorado, acho que tem tudo a ver com esse tema, né? E a gente citou o Tobin falando de silogismo e dedução. Eu cito aqui uma frase do Aristóteles que é excesso e carência destroem a perfeição. Ele defende esse ponto de vista nesse livro, né? De que tanto o excesso, no caso aqui a gente está falando, o excesso de antibiótico para todo mundo, leva um malefício para pacientes, mas a carência, óbvio, leva um malefício enorme também. Então, a gente tem que tentar acertar no alvo e sempre do lado do paciente, fazendo um cuidado diligente, atencioso e buscando o diagnóstico da melhor forma possível. Pessoal, agradeço novamente aí o convite. Para mim, uma honra estar falando desse tema que eu gosto tanto e fico aberto aqui para a discussão do tópico. Muito obrigado. Eu queria parabenizar o Estevão pela bela apresentação. Esse tópico é um tópico tremendamente complicado. E eu fazer 2 comentários. A bactéria, como todo ser vivo, apesar de unicelular, é um ser vivo e dispõe de um equipamento genético que, em alguma parte, codifica defesa. Ela vai tentar se proteger. Tem estudos que mostram que material colhido do permafrost lá no Estreito de Bering, que datam aproximadamente de 30 mil anos, mostram que o material genético das bactérias ali presentes codificavam alguns padrões de resistência beta-lactâmico, a tetraciclina, há 30 mil anos atrás, muito antes desses antibióticos existirem. E que a Organização Mundial de Saúde enxerga que no futuro bactérias multiresistentes causando infecção vão ser um problema levando à morte tão importante quanto câncer ou doenças cardiovasculares. Posto isso, eu acho que esse assunto aqui trazido hoje na discussão do Bijan é um assunto muito interessante e que nos afeta anestesiologistas e intensivistas de maneira muito intensa. E aí eu queria abrir para a audiência, para a turma que está assistindo, espaço para fazerem perguntas e que a gente possa iniciar um debate. Aquilo que vocês mandarem no chat, ou que estiver no Q&A, a gente vai ler para o Estevão e a gente vai ouvir a opinião dele. Mas, para começar essa discussão toda, eu queria propor uma primeira pergunta para o Estevão. Estevão,
E veja, esse é um estudo retrospectivo muito interessante, é uma análise possível da realidade, fazer randomizado, como você colocou, do ponto de vista de pesquisa, nesse cenário é algo que pode beirar o antiético, às vezes a gente pode aumentar o risco real dos pacientes, mas qual é a importância que você dá e como você consegue mensurar efetivamente o olhar do clínico, o feeling que ele tem no momento de dar ou não antibiótico? Como é que a gente pensa essa situação? Olha só, esse estudo foi muito interessante quando a gente viu a proporção de pacientes que tinha infecção de fato a posteriori no grupo que tomou antibiótico precoce, quando comparado ao grupo que aguardou. O grupo que tomou antibiótico precoce tinha uma taxa quase o dobro do grupo que não tomou. Não era o dobro, era um pouco menos, né? Mas assim, muito maior. Quer dizer, isso sinalizou para a gente o seguinte: quando o médico, pelo menos naquele cenário que a gente estudou, né, tinha a convicção de que era uma infecção, ele acertou em grande parte dos casos. Quando o médico achou que não era infecção, a chance de infecção caía muito. Mas cabe ressaltar que nesse cenário que foi feito o estudo, nessa UTI, vocês notem lá no flowchart, a maior parte dos pacientes teve foi no grupo conservador, né? Então, era uma UTI que muitas vezes adotou a conduta conservadora. Agora, quando o médico achava que estava infectado, a chance foi muito grande. Eu acho que o feeling do médico, o feeling é uma coisa difícil de mensurar, um pouco intangível, mas muito importante nessa definição de infecção. Esse estudo nosso reforçou. Eu acho que o que a gente, todo mundo, todos nós médicos, a gente, quando tem hora que a gente fala, cara, esse paciente está infectado, e tem outras horas que a gente está na dúvida, né? Eu acho que esse estudo, a mensagem assim, é o caso que a gente está na dúvida. Esse estudo é para aquele caso que a gente não tem certeza, a gente tá na dúvida e o paciente está bem. Porque se o médico achou o foco, achou a pneumonia, achou o pus no abdômen, na perna, esse paciente acho que também não é para perder tempo, não. E essas discussões elas são muito importantes. De novo, pessoal da audiência, ao Q&A está aberto, por favor, mandem suas perguntas. Mas, enquanto isso, e, eu, essas discussões que nós estamos tendo são muito relevantes para a condução desse paciente no período perioperatório. E aí, Basti, você falou uma coisa que é muito interessante. Todo antibiótico tem efeito maléfico, nós sabemos disso. A literatura é cada vez mais clara que, como eu comentei no início, esses mecanismos de fitness bacteriano, que falam da sobrevivência das bactérias como seres vivos, quem sabe daqui a um bilhão de anos a bactéria vira um outro tipo de ser vivo, evolui para um outro organismo mais diferenciado. Enfim, a gente sabe que toda vez que a gente der antibiótico, de alguma sorte, a gente vai induzir resistência bacteriana e isso pode mudar efetivamente a ecologia da determinada unidade ou serviço de saúde. E aí eu te pergunto, nesse cenário, e talvez seja um pouco disso que você esteja falando, mas eu queria que você fizesse uma ponderação, como que você enxerga a situação de proteger o sistema da criação de bactérias multiresistentes? Quanto mais intenso, mais forte o antibiótico, assim dizendo, por exemplo, dar um carbapenêmico, maior é esse efeito de geração de cepas multiresistentes versus o tratamento do doente. Como é que se enxerga esse cenário de conflito terapêutico? Você quer preservar o UTI, mas você precisa tratar o doente, você tem algum grau de suspeita. Perfeito, Luiz. Eu acho o seguinte, uma das mensagens que a literatura vem apontando e a gente reforça, né, é que o antibiótico, aliás, né, como tudo na medicina, não é inócuo. Acho que é uma coisa que a gente precisa comentar, né? Não é inócuo para o paciente uma prescrição. Aliás, né, soro também não é inócuo. As nossas condutas médicas não são inócuas, né, para o paciente.
A gente tem que pesar se elas estão fazendo bem mais do que mal, né? Então esse é o peso. Eu acho que a gente tem um ponto ótimo. Eu acho que a gente tem um ponto em que a gente beneficia o paciente e não prejudica a ecologia da UTI, né? Eu acho que a gente, chegando no diagnóstico do paciente, se a gente conseguir estabelecer com a melhor acurácia possível o diagnóstico, é infecção bacteriana que esse paciente tem? Vamos dar antibiótico? Ou não, a probabilidade de infecção é baixa, não precisa de antibiótico. Eu acho que esse é o caminho, é descobrir o diagnóstico. Sobre os efeitos que a gente tem na ecologia, não só das UTIs, mas assim, mundial, os efeitos são muito grandes, né? A gente está aí batendo no estado de São Paulo, a última vez que eu soube, Klebsiella bate 50% de Klebsiella, quase 50%, resistente a carbapenêmico, né? Quando a gente pega o estado. Então é uma coisa assim assustadora, alarmante. E eu não mostrei aqui, porque senão ficava extenso demais, né? Quando um paciente toma carbapenêmico, meropenem, imipenem, a chance dele ser colonizado por uma KPC aumenta de 4 a 5 vezes. Então, quando a gente prescreve esses remédios, a gente tem que pesar muito e pensar muito se a gente está fazendo o melhor, né? Ou se a gente está na dúvida, se a gente está na dúvida, vamos tentar tirar a dúvida, eu acho. Vamos tentar tirar a dúvida, né? Claro, tirando as situações de urgência que a gente já descreveu aqui, né? Eu acho que a gente tem um ponto ótimo, e que o ponto ótimo depende do diagnóstico do doente, ou do diagnóstico da melhor forma possível. O senhor falou uma informação, eu perdi aqui um segundo, eu olhei, eu recentemente participei de uma discussão sobre bactéria multiresistente. Aqui no estado de São Paulo, eu vou te dizer o número, de acordo com a CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica, 58% das Klebsiellas recuperadas em hemocultura foram resistentes a carbapenêmicos. E para Acinetobacter baumannii, a incidência de resistência é de 87%. Ou seja, esse é um problema que já está posto e é o que a gente tem na realidade. E essa coisa de aumento de mortalidade é algo muito importante. Mas aqui eu queria fazer uma outra pergunta. Está pior do que eu pensei, Luiz. A última vez que eu vi era 50, está em 58. É assustador. 58 de 2021. Eu acho que agora eu vi 2023... é assustador isso, assustador. Se você pensar que você prescreve... imagina que você prescreve uma meropenem para o paciente, achando que você está tranquilo, cobrindo tudo. Então é assustador e é uma curva escalonada, né? Não, mas calma, eu acho que o cenário é um pouco pior. Agora imagina o colega que está no intraoperatório, o anestesiologista, que nem eu, que nem o André, a gente está aqui, tem um cenário desse, e aí parece que aquele paciente está inflamado, eu liguei droga, está com febre. Tem uma disfunção orgânica porque eu precisei ligar droga no intraoperatório, mas é uma cirurgia de grande porte. E nesse cara, que não é exatamente o que você olhou no seu estudo, e aí, como é que a gente faz? Como é que você pensa essa situação? É aquele cara que vai para uma super cirurgia, vai, por exemplo, um paciente que vai precisar fazer uma esofagectomia e no transcorrer da cirurgia apresenta alguma coisa de febre, ou porque está inflamando, ou porque está ficando... Febre talvez não, porque está com a barriga aberta lá no ar-condicionado, mas começa a ficar hipotenso, você precisa ligar noradrenalina. Como é que você pensaria em um cenário desse? Porque eu acho que o contexto da anestesiologia, do intraoperatório, é um pouco mais complicado. Como é que você enxerga? Como é que você pensa isso, cara? Perfeito. Eu acho que tem dois momentos, né? O momento do intra e do pós-operatório imediato, que aí a gente tem que se basear, o paciente vai tomar antibiótico profilático, como de rotina, né? É feita nas cirurgias. A gente tem que se basear na parte se a cirurgia é contaminada, é limpa, se existiu alguma forma de infecção. Se existiu, a gente vai tratar com antibiótico terapia, se não, antibiótico profilático. E depois disso, né? Então, vamos dizer assim, passado esse período, que eu acho que começa uma discussão muito interessante, que muita gente desconhece. O paciente, a cinética, por exemplo, do PCR após uma agressão sistêmica, após uma infecção ou após uma cirurgia, em média,
ele melhora após 48 a 72 horas. Então, ele não melhora após 24 horas. É uma coisa que eu vejo muita, em média, né? Muita confusão. Da mesma forma, a CIRS, a resposta inflamatória sistêmica, não melhora rápido, não melhora em 24, 48 horas, em média, ela melhora depois disso. Então, nessa fase inicial, o que a gente vai ter uma inflamação grande, muito provavelmente inflamatória, se a cirurgia não for contaminada, e os marcadores inflamatórios ainda podem subir, né? O que ajuda um pouco? Eu acho que o que ajuda, Luiz, é a disfunção orgânica. Se as disfunções orgânicas passada a cirurgia, estão piorando, se somando, a gente tem que começar a pensar em outra coisa. Se as disfunções orgânicas começam a melhorar, em especial a hemodinâmica, né? Porque a renal demora um pouco mais às vezes. A gente está num outro caminho. Mas eu queria pegar esse seu gancho para reforçar isso, que muitas vezes se tem o conceito de que a CIRS ou PCR ou leuco vai melhorar em 24 horas ou até 48. Não, em média não é isso. Em média é depois disso. Eu queria só pedir ao Célio, está na audiência, ele mandou uma pergunta, só para ele mandar a pergunta um pouco mais simplificada. Obrigado, Célio. Grande abraço para você, fico feliz em vê-lo aqui na audiência. Manda uma pergunta um pouco mais, manda essa mesma pergunta um pouco mais simplificada, que eu acho que eu não entendi direito. Me perdoe, manda de novo, velho, eu estou aqui esperando sua pergunta. Aproveitando enquanto você está mandando, Célio, só fazer uma pergunta do ponto de vista metodológico para o Bassi, que eu acho que talvez valha a pena nesse estudo dele, que foi um estudo que teve um desfecho primário composto. Desse desfecho primário composto, sempre é uma coisa um pouco mais complicada. O que me interessa, enquanto pesquisador, é saber, desse composto, qual foi o evento mais frequente? Foi sepse, choque séptico ou morte? O que você observou mais frequentemente para enxergar o que aconteceu? Então, o mais frequente foi sepse, né, que é a piora das disfunções orgânicas, foi elevação do SOFA. De longe, foi o mais frequente que morte e mais frequente que o choque séptico, né? E o que surpreendeu um pouquinho foi que, assim, o doente nosso, ele piorou muitas vezes, né? Mais de 50% das vezes ele piorou o SOFA, né? Não significa que ele morreu, mas as disfunções pioraram quando o doente estava realmente inflamado. Então, mas o desfecho composto, ele tem uma interpretação um pouco difícil, né? Tem as suas artimanhas. Nesse caso, a gente não viu muito como fazer diferente, porque se o paciente morre e não eleva o SOFA, ele tem que contar como piora também, é claro. Então, a morte entra como competidor. Se o paciente, aqui tem um detalhezinho do SOFA, né? Já está com disfunção cardiovascular na entrada 4, não tem como ele piorar disso. Então, a gente precisa ir para a definição do choque séptico, que é com lactato. Então, não tinha muito como fazer diferente para a pergunta que a gente se propôs, que é piora de disfunções orgânicas. Bassi, eu queria passar para o André, se ele tem alguma questão. Eu tenho uma questãozinha, rapidinho, desculpa interromper, né? Parabéns, Estevão, excelente apresentação, excelente discussão, né, a respeito do tema. Só complementando o que o Luiz já tinha comentado antes, a minha pergunta tinha a ver com isso, a respeito justamente das bactérias multiresistentes. Cada vez mais a gente pega pacientes já colonizados, que estiveram internados recentemente, o Luiz que faz transplante. No transplante, cada vez mais a gente pega pacientes com múltiplas internações, até em terapia intensiva, e boa parte deles chegam colonizados para nós para fazer uma cirurgia de grande porte que vai desenvolver, como disse o Luiz, uma resposta inflamatória já no intraoperatório. Nesses casos, que são cada vez mais frequentes, qual a recomendação? A gente já vai para um antibiótico realmente de amplo espectro, pensando em cobrir essa bactéria que só está sendo colonizada no momento, meses depois, ou a gente vai para uma terapia intermediária? A gente tem pedido muitas vezes para esses casos a assessoria da comissão de infecção hospitalar, mas eu particularmente observo muita confusão até da comissão de infecção para saber o que utilizar. E boa parte das vezes eles não têm recomendado esquemas antimicrobianos que cubram aquele germe.
né? Então, essa é a minha dúvida. Existe alguma recomendação ou né, não há nenhuma evidência a respeito disso? Pô, André, é uma ótima pergunta. Eu acho que essa confusão é generalizada e geral, viu? Eu acho que ninguém sabe exatamente o que fazer, né? O que eu tenho visto assim, se o paciente está na UTI, vou elaborar alguns cenários, né? Está na UTI, mas não tem uma colonização por multi-R, mas é um paciente com múltiplas abordagens, só que internação longa, não se recomenda, quase nunca vi a recomendação e nem nunca li, mudar o esquema usual. Então, esse paciente recebe o esquema usual, esse que não é colonizado nem nada. Bom, o colonizado é uma outra história. Eu acho o seguinte, vou te falar, eu desconheço evidências sólidas sobre o tema. Eu acho que se o paciente teve uma infecção recente pelo agente, ou se é uma cirurgia com altíssimo ou muito alto risco de contaminação, eu penso que vale a pena cobrir. Caso contrário, não. Então, assim, peso muito o risco-benefício e muito, porque se for só assim, falando, é só colonização, vou te dar um exemplo. Colonização de suave retal. Tipo, colonização de suave retal e vai operar, sei lá, uma cirurgia ortopédica ou alguma coisa que não tem nada a ver. Acho que não precisa. Acho que não precisa nesse caso. Agora, não, ó, o paciente teve uma infecção recente, uma bacteremia por S. aureus e vai trocar a prótese do joelho. Tô chutando aqui, mas dando um exemplo. Esse cara precisa, né? Esse cara precisa. Então, eu acho que por isso a confusão. Tem que ter uma certa maleabilidade. Eu vou fazer um comentário aqui, pegando o gancho do André e do Estevão, que essa é uma discussão que a gente tem todo santo dia. Você está falando de Staphylo aureus, mas eu vivo num ambiente, o meu problema é Klebsiella produtora de KPC. Esses dias a gente teve um NBM, que é um metalobeta-lactamase, que é um troço ainda mais complicado. E uma das discussões que a gente tem tido com os infectos e com a turma é a seguinte: se o cara está colonizado com a bactéria multiresistente no cenário da gente, talvez a gente tenha que dar um antibiótico inicial na suspeita do André, pensando em tratar essa bactéria multiresistente que coloniza o paciente. E isso aconteceu esses dias aqui com a gente. Eu entendo a dúvida do André, eu acho que esse é um problema seríssimo. Dá um certo desespero, porque é frequente isso acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui mandada pelo Celinho, que ele mandou, ele deu uma arrumada aqui. Eu vou ler para você, Basti. É possível que fragmentos de bactérias que tiveram contato com antibiótico no hospital levem essa informação que induz a resistência para as bactérias ambientais, mesmo sendo que essas não tenham tido contato com antibiótico? Ou seja, Deixa eu ver se você eu acha que entendi a pode ter pergunta. transmissão, uma bactéria, por exemplo, a bactéria, o cara tomou eu entendo a questão que ele faz, que é a seguinte: o cara tomou antibiótico no hospital para tratar uma determinada bactéria que induzia uma resistência, aparecia uma bactéria multiresistente. Será que essas bactérias, mesmo depois que ele para de tomar antibiótico, elas vão se persistir? Ou se o cara encostar em algum lugar e encostar essa bactéria dele com outra, ela vai transmitir por plasmídio ou por qualquer outro mecanismo resistência para outras? Tem gene de transmissão, sim, né? Gene plasmidial, isso isso está bem descrito. Tem, principalmente através de plasmídio, que induz resistência em outras bactérias não resistentes. E, infelizmente, a resistência pode ser contagiosa, entre aspas. Não em todos É os casos, verdade, é né? verdade, é verdade. Tem Mas a mas resistência pode ser contagiosa, sim. não, mas eu acho essa discussão é muito importante, porque o que você está fazendo é uma discussão real. Mas a gente está olhando um pequeno pedaço do problema, porque a maior parte dos antibióticos utilizados no mundo não são na medicina para tratar doente, nem na medicina veterinária para tratar a infecção do cachorrinho, mas é na agricultura animal, na produção de frango, de gado, de porquinho, que eles dão antibiótico para os bichos não desenvolverem infecção durante o processo de crescimento, e aí eles acabam já trazendo da agricultura animal um monte de bactéria muito resistente. Tem um estudo aqui do HC que mostra que em torno de 10% dos pacientes que são admitidos no serviço de emergência já têm alguma bactéria multiresistente.
Quer dizer, essa é uma discussão que eu acho que vai longe. E eu sei que a gente está chegando na hora de encerrar, é isso, André? 1 hora de discussão e todo mundo tem certamente diversas questões, mas eu gostaria de novo de agradecer a oportunidade de moderar essa discussão, agradecer ao André, a Mel, ao Bassi aí pela companhia e passo de volta a palavra para o André para considerações finais. Obrigado. Perfeito, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Estevão. Excelente discussão, excelente apresentação. Acho que foi uma grande oportunidade de discutir esse assunto, né? Principalmente para o anestesiologista, né? Eu acho que não só para quem trabalha em terapia intensiva, para o anestesiologista é importante cada vez mais saber disso. E para complementar esse tema, até casualmente, a Mel, que está aqui, nós amanhã iremos fazer até uma gravação de um podcast que em breve será disponibilizado, que abordará especificamente o tema de bactérias multiresistentes, com o professor André Cortegiani, que acho que talvez o Luiz Marcelo conheça, um colega da Itália, da Sicília, que trabalha especificamente com esse tema, basicamente em terapia intensiva, e ele fará, né, a gravação desse podcast para nós, especificamente sobre esse tema. Então, um tema complementar ao que nós podemos discutir hoje. Muito obrigado, então, pela atenção de todos e até a próxima. Boa noite. Muito Boa noite. obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.